A Semana Santa não faz sentido. Passei 6 meses investigando cada detalhe, cada hora, cada movimento registrado nos evangelhos e na história secular. E vocês sabem o que encontrei? Contradições que deveriam destruir qualquer credibilidade dos relatos bíblicos. Mas quando escavei mais fundo, quando apliquei o método forense que uso há 20 anos como jornalista investigativo, descobri algo que mudou completamente minha perspectiva. As contradições não destroem a história, elas provam que ela realmente aconteceu. Deixe-me mostrar a vocês o que descobri. Antes de prosseguirmos, preciso dizer uma coisa. Oro por cada inscrito neste canal. Leio seus comentários, vejo suas lutas e levo cada nome diante de Deus. Se ainda não se inscreveu, faça agora. Una-se a esta família. Pai, que este vídeo abra os olhos para a verdade histórica da paixão do teu Filho. Que vejam tua mão em cada detalhe, mesmo nas aparentes contradições. Amém. Agora, deixem-me revelar o que encontrei. Quando comecei esta investigação, meu objetivo era simples: mapear cronologicamente cada evento da Semana Santa, usando apenas fontes históricas verificáveis. Não queria teologia, não queria interpretações, queria fatos duros como pedra. Peguei os 4 evangelhos, os coloquei lado a lado e comecei a construir uma timeline minuto a minuto. E foi aí que tudo desmoronou. Domingo de Ramos. Marcos diz que Jesus entrou em Jerusalém, olhou ao redor do templo e saiu porque já era tarde. Mateus e Lucas dizem que ele limpou o templo no mesmo dia. João coloca a limpeza do templo no início do ministério, 3 anos antes. Primeira contradição. Segunda-feira, Mateus diz que Jesus amaldiçoou a figueira depois de limpar o templo. Marcos inverte a ordem completamente. Marcos diz que a figueira secou na terça. Mateus diz que secou imediatamente. Segunda contradição. Mas é na cronologia da crucificação que tudo explode. João diz que Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa, quando os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. 14 de Nisan. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem claramente que a última ceia foi a ceia pascal, o que colocaria a crucificação em 15 de Nisan, uma diferença de 24 horas que deveria invalidar todos os relatos. Como jornalista investigativo, sei reconhecer quando uma história foi fabricada posteriormente. Histórias inventadas são consistentes demais. Todo detalhe se encaixa perfeitamente, porque foram construídas para isso. Mas quando você tem testemunhas reais de um evento traumático, cada uma lembra detalhes diferentes, enfatiza aspectos distintos, organiza a sequência de forma pessoal. É exatamente isso que vemos aqui. Deixem-me mostrar a escala do que estamos investigando. Jerusalém, em época normal, tinha cerca de 80 mil habitantes. Durante a Páscoa, esse número explodia para mais de 250 mil pessoas. Imaginem São Paulo no Carnaval, mas no espaço do tamanho do centro histórico de Ouro Preto. O Templo de Herodes cobria uma área de 37 acres, mais de 15 campos de futebol. As pedras da base pesavam até 570 toneladas cada uma. Para ter uma ideia, isso é o peso de 380 carros populares empilhados numa única pedra. O historiador romano Tácito, que detestava os cristãos, confirma que Cristo foi executado durante o reinado de Tibério, sob Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo, historiador judeu, registra tanto Jesus quanto João Batista como figuras históricas reais. Plínio, o jovem, escrevendo ao imperador Trajano em 112 d.C., fala dos cristãos que cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Estas são fontes hostis, confirmando o núcleo dos eventos. Durante a investigação, descobri algo que mudou completamente como encaro estas aparentes contradições. Deixem-me compartilhar algo que nunca contei neste canal. Cada manhã, antes mesmo de abrir os olhos completamente, a primeira coisa que faço é pegar no celular. Não para redes sociais, não para notícias,
para algo que transformou minha jornada de cético para crente. Tenho um aplicativo que me leva exatamente através deste tipo de investigação profunda que estamos fazendo agora. Textos originais, conexões arqueológicas, estudos comparativos, tudo em uma reflexão diária que alimenta tanto minha fé quanto minha necessidade de evidência. Mudou como começo cada dia. Não é exagero, transformou minha manhã de rotina em revelação. Deixei o link no comentário fixado. Vejam depois deste vídeo. Mas continuando, porque o que aconteceu a seguir é algo que a maioria das pessoas nunca ouve. Quando aplicamos o método histórico crítico adequado, as peças começam a se encaixar de forma surpreendente. A questão da cronologia da Páscoa, por exemplo. Durante anos, estudiosos brigaram sobre se João estava errado ou se os sinóticos estavam errados, até que descobriram os calendários. Os judeus da época usavam 2 calendários diferentes. O calendário oficial do templo seguia o método dos fariseus. A Páscoa começava ao pôr do sol de 15 de Nisá, mas havia comunidades, incluindo os essênios de Qumran e alguns grupos galileus, que seguiam um calendário solar diferente, onde a Páscoa caía um dia antes. Jesus, vindo da Galiléia, provavelmente seguia o calendário galileu. Isso explica perfeitamente por que ele pôde celebrar a Páscoa na quinta-feira, seguindo o calendário galileu, e ainda assim ser crucificado na véspera da Páscoa oficial, seguindo o calendário do templo. Não é contradição, é precisão histórica sobre uma situação cultural complexa. E tem mais: a questão da figueira e da limpeza do templo. Marcos, que provavelmente registrou as memórias de Pedro, organizou os eventos tematicamente, não cronologicamente. Era uma técnica narrativa comum na época. Ele agrupou os eventos relacionados ao julgamento de Israel, figueira seca, com o julgamento do templo, limpeza dos comerciantes. Mateus, escrevendo para uma audiência judaica, condensou 2 dias em um para enfatizar o cumprimento profético. Ambos estão certos, apenas organizaram o material diferentemente para audiências diferentes. Mas nada me preparou para o que descobri quando mapeei hora a hora a sexta-feira da crucificação. Terceira hora, 9 horas da manhã. Marcos diz que Jesus foi crucificado. Sexta hora, meio-dia. João diz que Pilatos ainda estava julgando Jesus. Impossível? Não quando você entende os sistemas de marcação de tempo. Marcos seguia o sistema judaico, contando desde o nascer do sol. João, escrevendo para gentios, usava o sistema romano, contando desde a meia-noite. Sexta hora romana é 6 horas da manhã, perfeitamente compatível com a terceira hora judaica, sendo 9 horas da manhã para a crucificação. Sabe qual é o detalhe mais impressionante? Os evangelistas não tentaram harmonizar suas narrativas. Se estivessem inventando uma história, teriam se sentado juntos e acertado todos os detalhes. O fato de cada um ter preservado sua perspectiva única, sua marcação de tempo específica, sua seleção particular de eventos, é exatamente o que esperaríamos de testemunhas reais de eventos traumáticos. Agora deixem-me levar vocês para dentro daquela semana. Fechem os olhos por um momento. Vocês estão em Jerusalém, segunda-feira da Semana Santa, 33 depois de Cristo. O ar ainda carrega o cheiro de incenso e sacrifícios do domingo. As ruas estreitas ecoam com o barulho de milhares de peregrinos preparando o Cordeiro Pascal. As pedras do templo ainda estão aquecidas pelo sol da tarde. Jesus caminha pelas mesmas pedras onde Davi uma vez dançou, onde Salomão dedicou o primeiro templo, onde Esdras leu a lei após o exílio. Suas sandálias tocam pedras que viram 1000 anos de história, mas há uma tensão no ar que vai além da expectativa festival. Os líderes religiosos sussurram em corredores escuros. Pilatos está nervoso. Jerusalém, durante a Páscoa, sempre foi um barril de pólvora. Uma palavra errada, um movimento suspeito e a multidão explode. E no centro de tudo isso, um carpinteiro,
Tecton, um construtor de pedra, de uma cidade tão insignificante que gerou o provérbio: pode vir algo bom de Nazaré? Ele caminha calmamente em direção ao que ele sabe que o espera. Terça-feira, Jesus ensina no templo. Imaginem a cena: o pátio dos gentios fervilhando com vendedores, cambistas, peregrinos de dezenas de nações. O barulho é ensurdecedor. Balidos de ovelhas, vozes gritando preços, moedas tilintando. E no meio dessa confusão comercial, uma voz se levanta acima do caos. Jesus está ensinando sobre o fim dos tempos, sobre a destruição do templo. As palavras ecoam nas pedras massivas. Não ficará pedra sobre pedra. Os ouvintes ficam arrepiados. Eles estão olhando para as pedras de 570 toneladas e ouvindo alguém profetizar sua queda total. 40 anos depois, cada palavra se cumpriu literalmente. Quarta-feira, Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria. O homem que Jesus trouxe de volta dos mortos 3 semanas antes está servindo a ceia. Imaginem a tensão naquela mesa. Todos sabem que algo terrível está se aproximando. Maria pega um frasco de nardo puro, 300 denários, o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum. Ela quebra o frasco e derrama o perfume nos pés de Jesus. O aroma se espalha por toda a casa. O cheiro é tão intenso que gruda nas roupas, na pele, no cabelo de todos os presentes. E Jesus diz palavras que cortam o coração. Ela fez isso para preparar meu corpo para o sepultamento. Judas está revoltado. 300 denários desperdiçados, quando ele conhece gente que mataria por uma moeda. É nesta noite que ele toma a decisão. Amanhã ele procurará os principais sacerdotes. Quinta-feira, o cenáculo. Rua que hoje fica no Monte Sião, numa casa com um andar superior grande e mobiliado. Pedro e João chegaram cedo para preparar a Páscoa. Compraram um cordeiro sem defeito no mercado do templo, levaram para ser sacrificado pelos sacerdotes. O sangue foi aspergido no altar, a gordura queimada como oferta. É irônico de uma forma que me dá arrepios. Enquanto cordeiros literais estão sendo sacrificados no templo, o cordeiro profético está se preparando para sua própria morte a poucos metros de distância. O sol se põe. A Páscoa judaica começa. 13 homens se reúnem ao redor de uma mesa baixa, reclinados em almofadas como era o costume. A sala está iluminada por lamparinas de óleo. As sombras dançam nas paredes de pedra. Jesus pega o pão. Suas mãos, as mesmas que curaram leprosos, abriram olhos cegos, ressuscitaram mortos, agora tremem ligeiramente. Ele sabe o que essas mãos vão sofrer em menos de 18 horas. Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Depois a taça, vinho tinto escuro como sangue. Este é o meu sangue da nova aliança. Os discípulos não entenderam na hora. Como poderiam? A ideia de um Messias sofredor era inconcebível para eles. Mas ali, naquela sala, com o cheiro de cordeiro assado ainda no ar, Jesus instituiu o memorial que seria celebrado em cada continente, em cada século, por bilhões de pessoas. Getsemane, uma palavra aramaica que significa prensa de óleo. Que ironia devastadora! É numa prensa de óleo que Jesus vai ser literalmente prensado pela pressão divina. 11 da noite, talvez meia-noite. A lua cheia da Páscoa ilumina as oliveiras antigas. Algumas dessas árvores têm mais de 1000 anos. Jesus pode ter orado literalmente sob as mesmas oliveiras que existem hoje. O grupo para a 100 metros da entrada. Jesus leva apenas Pedro, Tiago e João mais para dentro. Ele precisa ficar sozinho para o que vem a seguir. Minha alma está profundamente triste, até a morte. E então acontece algo que a medicina moderna confirma como clinicamente possível. Hematidrose. Jesus sua sangue. Quando o estresse emocional atinge níveis extremos, os capilares ao redor das glândulas sudoríparas podem se romper, misturando sangue com suor.
Lucas, sendo médico, é o único que registra este detalhe médico preciso. Mas há mais na oração de Getsêmani do que agonia física. É aqui que vemos algo que me destrói toda vez que penso. O Filho Eterno, que nunca experimentou separação do Pai, está prestes a carregar sobre si todo o pecado da humanidade. Pela primeira vez em toda a eternidade, vai experimentar separação divina. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Não é medo da dor física, embora essa venha a ser brutal. É o terror cósmico de carregar a ira divina contra o pecado. E vocês sabem o que mais me impacta? Os discípulos dormem. Pedro, que disse que morreria por Jesus, não consegue ficar acordado por uma hora. É tão humano, tão real, tão verdadeiro. Se alguém estivesse inventando essa história, teria feito os heróis agirem heroicamente. Mas a verdade é bagunçada. A verdade é que quando Deus mais precisou de companhia humana, os humanos dormiram. Pausa aqui por um momento, porque sei que alguém assistindo agora está passando pelo seu próprio Getsêmani. Talvez vocês se sintam sozinhos. Talvez Deus pareça silencioso. Talvez a pressão seja tanta que vocês estão suando sangue emocional. Escrevam nos comentários pelo que estão passando. Leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Não estão sozinhos. 1 da madrugada. Judas chega com uma multidão armada com espadas e porretes. Numa cultura onde homens se beijavam como cumprimento, ele usa um beijo como sinal de traição. Jesus poderia ter chamado 12 legiões de anjos, 72.000 seres celestiais. Cada anjo tem poder para matar 185.000 homens numa noite, como aconteceu com o exército assírio em 2 Reis. Ele tinha poder para vaporizar toda Jerusalém com um pensamento, mas deixa-se ser preso. Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus cura o homem no mesmo momento, seu último milagre de cura antes da cruz. Mesmo sendo preso injustamente, ele cura seu próprio perseguidor. 2 da madrugada, casa de Anás. O interrogatório legal começa. Pela lei judaica, julgamentos capitais não podem acontecer à noite. Pela lei romana, o acusado tem direito à defesa. Ambas as leis são violadas repetidamente. Anás tenta fazer Jesus se incriminar. A tática não funciona. 3 da madrugada, casa de Caifás. O sinédrio se reúne, mas não todos os 71 membros. José de Arimateia e Nicodemos, simpatizantes secretos de Jesus, provavelmente não foram convocados. Eles trouxeram falsas testemunhas, mas as histórias não batiam. Pela lei judaica, eram necessárias pelo menos 2 testemunhas concordantes para a condenação. Não conseguiram. Caifás está desesperado. Finalmente ele pergunta diretamente: "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Jesus poderia ter se esquivado, poderia ter dado uma resposta ambígua, mas ele responde: "Eu sou. E verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu." Caifás rasga suas vestes, um ato proibido para o sumo sacerdote pela lei mosaica, mas ele está tão furioso que ignora a própria lei que deveria defender. "Blasfêmia!" grita. A condenação está selada. 5 da madrugada. Pedro nega Jesus 3 vezes, exatamente como foi profetizado. Quando o galo canta, Jesus, que está sendo espancado no pátio, olha diretamente para Pedro através da multidão. É um olhar que Lucas descreve e que partiu Pedro completamente. Ele saiu e chorou amargamente. Eklausen pikros, no grego original. Não é um choro qualquer. É o tipo de soluçar que vem das entranhas, que sacode o corpo inteiro. 6 da madrugada. Jesus é levado a Pilatos, o pretório romano. Pilatos está irritado por ser acordado cedo para lidar com questões religiosas judaicas. Ele interroga Jesus e não encontra base para acusação. Não acho nele crime algum, mas os líderes judeus são insistentes. Quando descobrem que Jesus é galileu, Pilatos o manda para Herodes Antipas,
que estava em Jerusalém para a festa. Herodes fica empolgado. Finalmente vai conhecer o famoso fazedor de milagres. Ele faz muitas perguntas, mas Jesus não responde nada, nem uma palavra. Herodes o veste com uma túnica real em zombaria e o devolve a Pilatos. 8 da madrugada. Pilatos tenta mais uma vez libertar Jesus, oferecendo a escolha entre Jesus e Barrabás. Barrabás era um insurgente, provavelmente um zelote que havia matado pessoas numa insurreição. A multidão, manipulada pelos líderes religiosos, grita: Barrabás! É uma inversão cósmica. O homem da violência é libertado. O príncipe da paz é condenado. Pilatos manda açoitar Jesus. O açoite romano, flagrum, tinha tiras de couro com pedaços de metal e osso nas pontas. A lei judaica limitava os açoites a 39 golpes. A lei romana não tinha limite. O objetivo era deixar a pessoa perto da morte sem matá-la. As costas de Jesus ficam em carne viva. Ossos da costela podem ter ficado expostos. Ele está perdendo muito sangue. Os soldados fazem uma coroa de espinhos. Não espinhos pequenos, provavelmente da planta Ziziphus spina Christi, com espinhos de 5 a 7 centímetros. Eles forçam isso na cabeça dele e batem com uma vara para cravar mais fundo. O couro cabeludo sangra profusamente, porque tem muitos vasos sanguíneos. Uma túnica roxa de escárnio. Ave, rei dos judeus, e mais pancadas. 9 da madrugada. Ecce homo, eis o homem. Pilatos apresenta Jesus flagelado à multidão, esperando que a visão do sofrimento os satisfaça. Mas eles gritam: crucifica-o! Pilatos cede à pressão política. Ele lava as mãos publicamente, mas a responsabilidade não sai. Ele assina a sentença de morte. A inscrição na cruz é escrita em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Os líderes judeus pedem para mudar, mas Pilatos recusa. O que escrevi, escrevi. 10 da madrugada. A via dolorosa. Jesus carrega o patíbulum, a trave horizontal da cruz, pesando cerca de 50 quilogramas. Ele está fraco pela perda de sangue, desidratado, em choque. A distância da fortaleza Antônia ao Gólgota é cerca de 650 metros. Numa pessoa saudável, seria uma caminhada de 10 minutos. Para Jesus, machucado e carregando peso, foi uma tortura. Ele cai. Simão de Cirene, um judeu africano que estava visitando Jerusalém, é forçado pelos soldados a carregar a cruz. Mulheres de Jerusalém choram. Jesus, mesmo em agonia, pensa nos outros. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e por seus filhos. Ele está profetizando a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. 12 horas. Gólgota, a caveira, um monte baixo fora dos muros da cidade, perto de uma das principais estradas. As crucificações eram espetáculos públicos, avisos para qualquer um que pensasse em desafiar Roma. Os soldados oferecem vinho misturado com mirra, um anestésico natural. Jesus prova, mas recusa. Ele vai enfrentar a morte plenamente consciente. Eles o deitam na cruz, pregos de ferro, não nos pulsos como mostram filmes, mas nas mãos, provavelmente no espaço de destote, entre os ossos do pulso, para sustentar o peso. Os pés são pregados com um prego através de ambos, cruzados. A dor é indescritível. O nervo mediano é perfurado pelos pregos, causando dor ardente irradiando pelos braços. Para respirar, ele precisa se apoiar nos pés pregados, empurrando para cima contra o prego. Cada respiração é uma tortura. A cruz é erguida e encaixada no buraco cavado na rocha. O choque da queda é brutal. Soldados romanos apostam suas vestes, cumprindo Salmo 22:18, escrito 1000 anos antes. Meio-dia. As trevas cobrem a terra. Por 3 horas, uma escuridão sobrenatural. Não é eclipse,
A Páscoa acontece na lua cheia, impossibilitando o eclipse solar. É um sinal cósmico. A criação está reagindo à morte do Criador. 3 da tarde. Jesus grita: Eli, Eli, lema sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Não é desespero. É citação do Salmo 22, que começa com abandono, mas termina com triunfo. Jesus está declarando que está cumprindo as Escrituras mesmo na cruz. Tetelestai, está consumado. No grego é um termo contábil, significa pago integralmente. A dívida do pecado humano foi quitada. Ele entrega o Espírito voluntariamente. João testemunha que quando o soldado perfura o lado de Jesus com a lança, sai sangue e água. Medicamente, isso indica que o saco ao redor do coração se encheu de fluido. Morte por ruptura cardíaca. Jesus morreu literalmente de coração partido. O véu do templo se rasga de alto a baixo, uma cortina de 18 metros de altura e vários centímetros de espessura. O Santo dos Santos é exposto. O caminho para Deus está aberto. Sábado, silêncio. O dia mais silencioso da história. Os discípulos estão escondidos, aterrorizados. As mulheres estão devastadas. Pilatos está nervoso. Os líderes judeus estão satisfeitos. Mas nos reinos invisíveis está acontecendo algo extraordinário. Pedro, mais tarde, escreve que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. O Salvador está proclamando vitória nos lugares de trevas. Domingo, madrugada. Maria Madalena vai ao túmulo. A pedra foi removida, não para Jesus sair, mas para elas entrarem. O túmulo está vazio. 2 anjos perguntam: por que buscam entre os mortos aquele que vive? Agora, depois de mapear cada hora dessa semana impossível, vocês querem saber o que realmente descobri? Por que a timeline não fecha à primeira vista? Porque estamos olhando para o evento mais extraordinário da história humana, através dos olhos de pessoas comuns que estavam traumatizadas, confusas e processando algo que estava além da compreensão humana. Cada evangelista preservou sua perspectiva única, suas memórias específicas, seu sistema cultural de marcação de tempo. Não é evidência de fabricação, é evidência de autenticidade. Histórias inventadas são arrumadas demais. A verdade é bagunçada. E vocês sabem qual é a maior prova de que tudo isso realmente aconteceu? Os próprios discípulos. Na sexta-feira, eles fugiram. Pedro negou conhecer Jesus. Tomé duvidou da ressurreição. Mas algo transformou esses covardes em mártires dispostos a morrer pelas suas convicções. Todos os apóstolos, exceto João, morreram mortes violentas proclamando que Jesus ressuscitou dos mortos. Pessoas podem morrer por uma mentira em que acreditam, mas ninguém morre conscientemente por uma mentira que inventou. Eles sabiam se o corpo estava no túmulo ou não, e morreram afirmando que não estava. Então quero fazer uma pergunta pessoal, e falo sério. Quando foi a última vez que vocês sentiram que estavam vivendo o próprio Sábado Santo? Um dia de silêncio, onde Deus parecia ausente, onde a ressurreição parecia uma promessa distante demais para ser real. Agora, antes de saírem daqui, tudo o que acabamos de percorrer, as pedras, as profecias, as lágrimas de Cristo, a precisão histórica em meio ao caos aparente, isso não pode ficar apenas como um vídeo que vocês assistiram uma vez. Precisa se tornar parte da caminhada diária. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã antes de qualquer coisa. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todo santo dia. Vão ao comentário fixado agora, não passem direto.
Se chegaram até aqui, não são espectadores casuais, são buscadores.